Glorificado seja o nome do Pai, exaltado seja o nome do Filho, engrandecido seja a pessoa do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a todos, amém, em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa falar poderosamente nesse culto online, a sua sagrada e maravilhosa presença. Que todos possam ser alcançados e abençoados, amém, com a mensagem que o nosso Deus ele vai trazer para nos dar. Ele vai trazer para nos abençoar, amém, pessoal? Boa noite, boa noite, boa noite. Glórias a Deus, aleluia. Boa noite, Elinho, Celiane, José, Paz, Rafaela. Deus abençoe, boa noite. Glórias a Deus. Oi, Ellison, a paz, Deus te abençoe. Boa noite, boa noite, boa noite. Deus abençoe, José. Que Deus ele possa falar conosco, amém? Mais um horário profético, amém? E nos entregar aquilo que a gente precisa receber para a honra e glória do nome dele. Glórias a Deus, aleluia. Ludmila, Deus abençoe. Wenderson, Deus abençoe, a paz. Apóstolo, faz uma gentileza pra gente. Compartilha rapidinho lá no canal. Eu não compartilhei. Compartilha lá que eu preciso entrar para entregar o que Deus mandou eu entregar. Eu preciso que a maior quantidade de pessoas estejam assistindo para que a mensagem alcance a todos, amém? Então envia lá no canal, porque eu ainda não consegui enviar. Boa noite, Maria Neves da Silva. Estaremos orando sim. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Amém, gente? Deus, ele é aquele que faz e não depende que ninguém precise dizer sim ou não para ele fazer, amém? Deus é aquele que ele faz o que ele precisa fazer para abençoar e honrar, tá? Eu quero falar para alguém aqui hoje, em nome do Senhor Jesus, que o que está reservado para você, tá? O que está reservado para a sua vida, Deus ele vai fazer, independente de alguém não querer, independente da circunstância, tá? De estar acontecendo de maneira contrária na tua vida, tá? Porque ele sempre será, tá? Ele sempre será o dono, tá? O dono vai falar para alguém: eu quero liberar algo sobre a sua vida. E algo que você precisa saber, porque ele vai fazer, né? Eu quero liberar algo sobre a sua vida, porque não demorará para isso acontecer. Porque, olha, pessoal, tem pessoas que estão aqui nesta noite de hoje, agora, você aqui me assistindo, e eu sei que você tem sempre passado por aqui e vai continuar passando, amém? E eu também sei que tem vezes, né, em que o inimigo ele tenta implantar no teu coração, plantar no teu coração, né, que coisas ainda não acontecerão mais, né? Ou dificilmente elas poderão acontecer. Mas eu tenho um recado para te entregar de Deus nessa noite, amém? E o recado que eu tenho para te entregar nessa noite de hoje é que pode passar dias, pode passar horas, tá? Pode passar céus e terra, mas a palavra do Senhor, tá? Ela nunca passará. Existem profecias que alguém recebeu, elas estão nas portas dela acontecer. Existem profecias que alguém aqui você recebeu com força, tá? E Deus viu o dia em que você recebeu essa profecia. Deus ele viu o dia, tá? Em que você estava com o seu coração sensível, tá entendendo? Mas a alma muito receptível. Seu coração estava muito sensível, mas a sua alma estava muito receptível. Ou seja, seu emocional estava muito abalado, mas a sua fé estava em dia. Deus está falando com alguém aqui nesta live de hoje. Glórias a Deus, aleluia, tá? Que mesmo, preste atenção, mesmo, tá? Que passe
dias, horários, momentos, tá? Mesmo que passe lives e mais lives, mesmo que passe pessoas na sua vida, tô ficando toda arrepiada, pessoas na tua história, tá? A palavra de Deus, ela nunca passará, a mensagem dele, tá? Ela nunca passará. Deus está falando com pessoas aqui e eu vou falar o que ele está mandando te entregar. Alguém que está aqui nesta live de hoje, será pela manhã de amanhã que alguém já vai ver um resultado divino acontecendo na sua vida. Eu entrego o que Deus manda de verdade eu te entregar, tá? Amanhã pelo horário da manhã. Eu sei que amanhã é logo ali. Eu sei que amanhã é daqui a algumas horas. Mas é o que Deus está mandando falar para alguém aqui. Tem alguém que está aqui, que Deus acompanhou toda a lágrima, todo o choro. Deus acompanhou toda a desonestidade que agiram com você. Deus acompanhou toda a injustiça. Deus acompanhou, sabe, a fraqueza que muitas das vezes estava ao teu coração. Tá entendendo? Isso aqui não é drama não, tá, pessoal? Isso aqui é coisas que acontecem que a gente não espera. Isso aqui não é drama nem vitimização não, tá? Vitimização não. Isso daqui são coisas que a vida apronta, né? Mas que, graças a Deus, Deus dá sustento, né? Deus dá sustento para pessoas aqui suportar. E Deus mandou eu falar para alguém, tá? Em nome do Senhor Jesus, que nesse fundo do poço, em que uma determinada situação quis te colocar, Ele vai te honrar, tá? Ele vai te honrar a cada passo de sua jornada, da sua caminhada. Deus, em nome do Senhor Jesus, Ele trabalha os nossos caminhos tortuosos. Em nome do Senhor Jesus, pessoal, tá entendendo? Tira hoje nessa live, Deus tira hoje pessoas do fundo do poço. Eu não sei quem é, mas Deus fala da palavra fundo do poço, tá entendendo? E vai levar você para um novo começo. Vai levar você para um novo começo. Entende? Recebe em nome do Senhor Jesus. Deus vai colocar você na altura que você precisa estar. Deus vai erguer você da maneira em que você precisa ser erguido. Deus, Ele vai fazer dentro da sua infinita glória e misericórdia. Alguém que aqui está nesta live de hoje, alcançar o inalcançável, chegar onde precisa chegar e receber com mérito aquilo que precisa receber. Glória seja dada ao nome dEle, que tem permitido pessoas terem aqui força e renovação delas, tá? Para continuar crendo, acreditando e tomando posse daquilo que tem por direito do céu. Tem coisas, pessoal, que nós temos direito. E temos direito como filhos de Deus. Eu quero dizer para você que você, muito antes de ser filho da tua mãe natural, você é filho de um Deus, tá? E nós, sendo filhos de Deus, nós temos sim, tá? Como herança, coisas do céu. Eu quero falar para alguém que a vida parece um marasmo, que as coisas não querem acontecer. Eu quero falar para alguém que a vida parece um marasmo, você está entendendo? E as coisas são tão difíceis para você, tá? Deus está transformando, Ele pode transformar, tá? Essa situação em um trampolim, tá? Para a tua bênção, você lá alcançar. Glórias a Deus, aleluia, pessoal. Deus, Ele existe, tá? Ele existe não só na Bíblia, mas Ele existe na sua vida. E o poder dele será manifesto por esses dias. Tem 3 pessoas que estão aqui nesta live. O Espírito Santo de Deus, que não erra e não falha e não se engana, manda dizer para 3 pessoas que estão aqui nesta live, que será amanhã pelo horário da manhã, que algo você vai colher daquilo que você plantou. Preste bem atenção em nome do Senhor Jesus. Tem 3 pessoas nessa live de hoje, que o poder de Deus está te alcançando, te visitando, te abençoando. Tem 3 pessoas, tá? Que assim como a palavra ela vai nos dizer, né? E ela vai nos afirmar que as misericórdias de Deus, né? Que as bênçãos de Deus, elas se renovam a cada manhã. Tem uma bênção que vai se renovar quando o dia raiar. Tem uma bênção que vai se renovar quando o dia raiar, amanhã pela manhã. Tenha uma grande e abençoada notícia. E alguém vai dizer, mas amanhã é domingo, e daí? Eu te pergunto, qual é o problema? Para Deus, pode ser feriado, pode ser dia santo, pode ser sei lá o quê. Tá entendendo? Deus é Deus em feriado, Deus é Deus, não interessa Deus quando Ele tem que fazer. Quando Deus tem que fazer algo, Ele faz para surpreender. Porque se for algo comum, você vai imaginar que foi algo da vida que te trouxe.
Mas não vai ser algo comum, vai ser algo sobrenatural, e por isso que vai ser amanhã, pelo horário da manhã, tá? Deus está aqui hoje, está dizendo, eu estou reconhecendo um coração sincero nessa noite. Eu estou reconhecendo um coração sincero nessa noite, tá entendendo? Por isso que você será honrado, pela sinceridade que sempre teve dentro do teu coração, tá? Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Deus está tirando vidas, pessoas aqui do fundo do poço. Deus está tirando vidas aqui do fundo do poço. Pode contemplar e receber, porque esse Deus, ele existe, ele quer fazer. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Amém? Começa a contemplar e a tomar posse, porque assim Deus manda eu declarar nessa live de hoje. Assim Deus manda eu declarar nessa live de hoje, em nome do Senhor Jesus, tá? Será, presta atenção, será perfeito e magnífico, tá? Será perfeito e magnífico algo que Deus vai fazer alguém aqui passar a possuir. Tem pessoas que estão, e Deus me mostra no meio dessas pessoas que estão ao vivo agora, 13 pessoas, que Deus vai colocar algo para você possuir, algo que você vai se surpreender, tá? Tem algo sendo preparado pelo céu para ser entregue para você, e algo que você vai tomar posse, presta bem atenção, algo que você vai tomar posse, porque tem alguém que está aqui nesta live e a tua fé tem sido uma fé ousada. Tem alguém que está aqui nesta live e a tua fé tem sido uma fé diferenciada. Tem alguém que está aqui nesta live e a tua fé, presta atenção, tem chamado a atenção do céu, tem chamado a atenção de Deus. Se tem algo que Deus tem procurado em todas as lives, que se tem algo que Deus tem procurado a todo momento, são pessoas com a fé diferenciada, são pessoas com a fé de ousadia, são pessoas que chamam a atenção de verdade pela demonstração de fé que ela tem para o reino de Deus. Glórias a Deus, aleluia. E Deus manda dizer para alguém, você vai abraçar aquilo que você tanto tem pedido em oração, você vai sorrir, você vai saltar, você vai comemorar, tá entendendo? Em nome do Senhor Jesus, porque assim como você sempre desejou, Deus vai te entregar. Glórias a Deus, aleluia. A sua dedicação, você tem sido uma pessoa dedicada, tá? E a sua fé, sabe, em alta, tem movido o céu em sua direção. A sua dedicação, eu vejo pessoas dedicadas ao reino de Deus, eu vejo pessoas dedicadas à obra do Senhor, eu vejo pessoas dedicadas, presta atenção, sabe, a ouvir aquilo que muitos rejeitam, não querem ouvir, tá? E para a coisa que você tem feito, Deus, ele tem te observado. E com o esforço que você tem tido, Deus manda dizer para você, tá? Que a sorte do céu vai te acompanhar. A sorte do céu vai te acompanhar. A sorte do céu, sabe? Presta atenção. É a sorte do céu. O que seria a sorte do céu, pessoal? A sorte do céu é algo divino que existe, né? E algo abençoador, né? Ou seja, tudo que você fizer, onde você tocar a tua mão, onde você pisar a planta dos seus pés, ali é onde você chegar, ali tu serás abençoado. Tá entendendo? Em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar nessa live de hoje, tá? Que cada palavra, cada afirmação que você tem feito através das suas orações, elas venham se concretizar, porque você tem criado a tua realidade, você tem manifestado a tua realidade de maneira concreta e visível. E em nome do Senhor Jesus, tá? Tem alguém aqui que o seu coração vai encher de paz. Tem alguém aqui que o seu coração vai se encher de paz, tá? Com uma nova história em que Deus vai fazer você começar a viver. Com uma nova história que Deus vai começar a fazer você, tá entendendo? Contemplar. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Deus tem procurado buscar sempre o melhor para a tua vida. Deus tem procurado buscar sempre o melhor para você. Deus tem procurado colocar pessoas para cercar você, pessoas do bem, pessoas, ouça, presta bem atenção, que possam fazer você voar mais alto. Tem alguém que está aqui nesta live agora me assistindo, e Deus manda dizer para você, Deus manda dizer para você, vou fazer você voar muito alto, vou fazer você voar muito alto. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. E deixa eu te falar uma coisa, tem pessoas aqui que eu sei que você já tem uma idade, e talvez você pare e você pense, mas por que eu vou voar mais alto?
né? Com a idade que eu tenho, Deus manda dizer, para mim não tem idade, para mim tem é fé. Eu não me importo com a tua idade, porque eu não dependo da tua idade para me manifestar a minha promessa grandiosa sobre a sua vida, tá? O que Deus ele se importa é com a qualidade de fé que a pessoa tem. A qualidade de fé que a pessoa tem. Glórias a Deus, aleluia. E a qualidade de fé de muitos aqui nessa live de hoje, tá? Tem sido uma qualidade que Deus tem aprovado. A qualidade de fé de muitas pessoas aqui nesta live de hoje, tá entendendo? Tem sido uma qualidade de fé aprovada pelo reino de Deus. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia, porque Deus ele é maravilhoso e ele já está fazendo. Coloca nos comentários, Deus está fazendo. Porque Deus está fazendo uma coisa nova. Deus está fazendo uma coisa nova. Alguém vai dizer, eu sei, eu já recebi e continue recebendo, minha filha. Porque Deus ele tem se alegrado com a sua fé. Se tem um atributo que Deus ele não abre mão, é a nossa perseverança. Se tem um atributo que Deus ele não abre mão, pessoal, tá? É ver pessoas continuarem a perseverar em algo que ela diz que ela crê que vai acontecer. E esse é o diferencial para alguém ser alcançado com o sobrenatural. Deus está falando. Deus está falando nesta live de hoje, em nome do Senhor Jesus. Eu vou fazer, custe o que custar. Eu vou fazer, vou eu te abençoar. Andresa Lima, quando eu leio o teu nome assim, Deus manda dizer para a irmã, tá? Sobre algo inesperado que será liberado com o teu nome. Eu via como se fosse algo sendo liberado para ti, tá? Isso será em forma de uma assinatura, tá? Deus me fala de algo que está travado, mas será liberado por esses dias e tu irás contemplar. Terezinha Pereira, Deus manda dizer para você, tá? Nessa live de hoje, em nome do Senhor Jesus. Nesta live de hoje, em nome do Senhor Jesus, tá? Uma obra de magia tem sido, tá? Renovada, presta atenção, de maneira mensal contra a vida da irmã, tá? Principalmente contra a saúde, tá? Da irmã. Mas Deus manda dizer que a graça dele, a luz dele, tá? Em nome do Senhor Jesus, tem te enchido de bênção, tá? Tem te cobrido de bênção. Deus manda dizer para ti, tá? Em nome do Senhor Jesus, tá? Que o poder dele desce sobre você, tá? Para te cobrir com a graça dele. E por mais que alguém tente, tá? Contra a sua vida, ele sempre vai chegar primeiro. Toma posse em nome do Senhor Jesus, tá? Graças a Deus pelo amor que Deus ele tem pela nossa vida, né? Graças a Deus pelo amor que Deus ele tem pela nossa vida. Porque nessa noite de hoje, Deus está revestindo pessoas com bênção. Eu vejo pessoas aqui nessa live de hoje, pessoal, Deus colocando uma roupagem diferente em você. Eu vejo Deus aqui colocando uma roupa diferente. Você está me entendendo? E que roupagem é essa? Que roupa é essa? Isso daí, presta atenção em nome do Senhor Jesus. Isso daí são vestes de honra. Isso daí são vestes de honra. Tem alguém aqui que Deus manda dizer, vou te vestir de honra, vou te cobrir de honra, vou te revestir de honra. Recebe, gente, em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Glória a Deus está concedendo bênção nessa live de hoje. Deus está concedendo bênção nessa live de hoje. Glórias a Deus, aleluia. Deus, ele é perfeito, ele é maravilhoso. Deus, ele é divino em tudo que ele faz. E tem pessoas que estão aqui nesta live de hoje, presta atenção. Será ainda por esses dias, e precisamente ainda essa semana, que o seu coração vai se encher muito de alegria. Que o seu coração vai se encher muito de alegria. Porque a graça de Deus vai te alcançar. Tem alguém que aqui está e Deus manda dizer para você, tá? Confie na minha palavra, porque eu sou o teu sustento. Confie na minha palavra, porque eu sou o teu sustento. Começa a receber em nome do Senhor Jesus. Nada vai faltar. Fique em paz, fica tranquila. Tá entendendo? Deus está tirando pessoas de uma situação de tribulação. Deus está tirando pessoas de uma situação de beco sem saída. Deus está tirando, glórias a Deus, aleluia.
Deus me fala de pessoas que estão como se fosse um labirinto, pessoas que estão como uma situação de beco sem saída. Existe algo acontecendo na sua vida e você não sabe como modificar isso. Mas Deus me traz aqui para falar para você, tá? Que nessa sombra você não vai ficar, tá? A luz divina a luz de Deus, a luz divina, tá? Vai clarear os seus passos, vai guiar os seus caminhos, tá? E vai te levar, te conduzir à direção certa. Vai te levar e te conduzir à direção certa, tá? Para você não se perder e para você não tropeçar, tá? Toma posse, recebe, Tatiana, em nome do Senhor Jesus, tá? Porque Deus está enchendo a sua vida com a graça dele mais uma vez. Glórias a Deus, pessoal. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Deus vai trazer paz para um coração aqui. Um coração que tem enfrentado bastante turbulência. Deus vai trazer paz para um coração aqui. Um coração que tem enfrentado coisas adversas. Algo vai acontecer, algo incrível vai acontecer nessa tribulação que você está passando, tá? Porque é assim que Deus faz. Traz respostas inesperadas no meio, né? De toda a tribulação. Tem alguém que aqui está e Deus manda dizer para você, tá? Você está na direção de um sonho seu que será realizado, porque já foi abençoado por mim. Tem alguém aqui, eu vejo alguém orando a Deus, colocando em Deus, apresentando a Deus uma oração ao Senhor. Eu vejo uma pessoa aqui apresentando a Deus uma oração. E você pedindo a Deus que Deus venha abençoar um sonho. E Deus manda dizer para você, você está em direção, tá? Muito próxima desse sonho, tá entendendo? Porque esse sonho, quando você pediu e declarou em oração, ele foi um sonho abençoado. Pode começar a receber, tá? Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. A sua determinação e a sua perseverança tem feito você atrair coisas inimagináveis, incríveis e abençoadas para a sua vida. Sabe, pessoal? Conforme aquilo que você crê, assim seja, assim será. Conforme aquilo que você espera, assim acontecerá na sua vida. E tem pessoas aqui que Deus ele tem visto em você determinação. Deus ele tem visto em você determinação. Determinação o suficiente, tá entendendo? Para você atrair oportunidades incríveis para a sua vida. Eu tô ficando toda arrepiada. Deus está falando com pessoas nessa live de hoje. Você tem atraído o teu milagre, você tem sido uma provocadora de milagre. Você tem sido, tá entendendo? Você tem sido um provocador de milagres. E é isso que Deus queria ver, enxergar em você para poder liberar aquilo que você está pedindo. Glórias a Deus, Deus está desbloqueando. Deus está desbloqueando aí coisas na vida de pessoas, tá? Deus está desbloqueando portas da prosperidade. Deus está desbloqueando um futuro brilhante que alguém aqui precisa e vai ter. Glórias a Deus, aleluia. Eu quero que vocês escrevam no comentário, eu estou recebendo as bênçãos. Estou recebendo as bênçãos do Senhor, tá? Deus manda dizer, tá? Vai ser com muita generosidade que eu vou encher alguém aqui de profunda alegria. Vai ser com muita generosidade que eu vou encher alguém aqui com profunda alegria. Tem alguém que está aqui nesta live, tá? E a alegria que Deus vai te entregar com algo que Ele vai te apresentar, vai tomar o teu coração de uma maneira que você vai dizer, foi melhor do que eu esperava, foi melhor do que eu imaginava. Foi melhor do que eu esperava, foi melhor do que eu imaginava. Glórias a Deus, aleluia. Você tem tido coragem, homem. Você tem tido coragem, mulher. Você tem sido uma pessoa, tá? Que a sua jornada é uma jornada muito difícil, muito complicada. Tá entendendo? Uma jornada muito difícil, muito complicada. Mas Deus é aquele, né? Que sempre está com a gente em toda e qualquer jornada para nos abençoar. Amém, pessoal? Graças a Deus. Glórias a Deus, aleluia. Sim. Ele vai fazer, tá? Ele vai fazer porque assim Ele fez. Assim Ele fez na vida de grandes homens e grandes mulheres de Deus.
Deus continua sendo Deus, o mesmo Deus que não muda, o mesmo Deus que não mudou. Olha, tem um projeto de pessoas aqui, Deus me fala da palavra projetos. Deus me fala da palavra projetos. E esses projetos sairão desse papel, tá? Esses projetos sairão deste papel. Deus manda dizer para alguém. Presta atenção em nome do Senhor Jesus, tá? Ele vai manifestar com a glória dele de maneira muito, muito, muito poderosa, para que venha fluir coisas na vida de muitos aqui, com muita mais naturalidade, com muito mais facilidade. Eu vejo alguém aqui na live, você dizendo, tá muito difícil, tá? E Deus manda dizer que as coisas começaram a fluir, tá? Naturalmente, com mais facilidade para você. As coisas começaram a fluir, tá? Naturalmente, com mais facilidade para você. Você vai conseguir observar, tá? As coisas fluindo, as coisas acontecendo, tá entendendo? Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Sinta Deus nesse momento onde você está. Sinta a paz de Deus aí onde você está. Amém? Porque a mensagem de Deus traz paz, pessoal. A mensagem de Deus traz paz. E eu tenho certeza que todos que aqui estão, tá? O universo e tudo que existe no universo, tá? Vai conspirar ao teu favor. E bênçãos inesperadas vai começar a acontecer na vida de pessoas aqui. Tudo que existe no universo. Porque tudo que existe no universo foi criado pelo nosso Deus. Amém? Você vai conseguir atrair, você vai conseguir, tá? Puxar para você, tá entendendo? Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Tem pessoas que estão aqui, tá? E você será merecedora de tudo que você tem feito. Você será merecedora de tudo que você tem feito. Preste atenção em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, tá? Porque cada passo que você tem dado, tá? Você tem ido em direção de um sonho abençoado. Cada passo que você tem dado, libera lá. Você tem ido, tá, em direção de um sonho abençoado. Deus está falando para alguém aqui, glórias a Deus, aleluia. Que forte isso, hein? Que forte isso, hein? Que forte isso, hein? Deus, ele está alinhando cada propósito aqui hoje. Deus está alinhando cada propósito aqui hoje. Está alinhando o teu propósito, tá? A tudo que o universo ele tem para te favorecer, te entregar. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Deus está quebrando todo impedimento. Deus está jogando por terra todo bloqueio nessa noite de hoje, povo de Deus. Aleluia. Comece a receber e a tomar posse. Porque algo está sendo desbloqueado e pode ter certeza disso que eu estou entregando. Eu não estou aqui para brincar com a fé de ninguém, não. Eu não estou aqui para brincar com a fé de ninguém, não. E Deus está mandando eu falar para alguém, tá? Que você está se tornando cada dia que passa como se fosse um imã para receber bênçãos divinas. A cada dia que passa, Deus ele tem feito você se tornar como um imã nessa terra para você. Sabe por quê? Porque você é uma pessoa generosa. Porque você é uma pessoa generosa, tá entendendo? Deus está falando com pessoas aqui hoje, em nome do Senhor Jesus. Deus está falando com pessoas aqui hoje, em nome do Senhor Jesus, amém? Que vai acontecer e já está acontecendo. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Escrevam aí no comentário, eu creio que Deus já está manifestando algo para mim, tá? Porque já está acontecendo tudo ao teu redor. Deus já preparou o cenário, já preparou o dia, já preparou o momento, já preparou as pessoas. Deus já preparou no calendário que existe, um calendário espiritual, para o dia, esse dia, o grande dia, ele te alcançar. E tem muitas pessoas que estão aqui, e será já amanhã, tá, gente? Será amanhã pela manhã, assim Deus está mandando eu declarar. Eu espero que essa pessoa seja aí, você que está escrevendo no comentário. Glórias a Deus, aleluia, gente. Glórias a Deus, aleluia. Deus, ele tem se alegrado com a fé de muitos aqui. Deus, ele tem se alegrado, porque você chorou tantas vezes, assim Deus está mandando eu entregar, né? Você chorou tantas vezes, tá entendendo? Chorou em público, chorou no particular, e Deus ali, ele assistiu. Eu vejo uma pessoa, presta atenção, que estava prestes a desanimar, tá? Muito foi o choro,
tá? Você chorou muitas das vezes sozinho, sozinha. Você chorou muitas das vezes em público, tá entendendo? E Deus manda dizer para você, eu não sei porquê, mas Deus, ele me dá, eu tô ficando toda arrepiada. Eu vejo como se fosse, pessoal, uma visão. E eu vejo como se fosse uma chuva fininha caindo sobre alguém. Entendeu? Uma chuva fininha. Sabe, pessoal? Tô ficando toda arrepiada. Uma chuva suave. Sabe aquela poeirinha de chuva? Não tem aquela poeirinha de chuva? Vocês estão entendendo? Eu vejo alguém aqui sentado. E como se fosse essa poeirinha de chuva descendo sobre você. Sabe? Deus manda dizer para ti que Ele está refrescando a terra da tua alma. Deus está refrescando e vai fazer florescer algo. Tá entendendo? Porque foram muitos dias de tribulação, muito choro. Tá entendendo? Então Deus está refrescando aqui o espírito e a alma de alguém, tá? Com algo que Ele está te presenteando, te abençoando nessa noite de hoje. Será que tem alguém que crê nisso? Será que tem alguém que toma posse do que Deus está entregando nessa noite de hoje? Em nome do Senhor Jesus, as bênçãos de Deus, elas vão se multiplicar. Assim Ele está mandando eu declarar. As bênçãos de Deus vão se multiplicar. Essa bênção não vai ficar parada do jeito que está. Ela vai se multiplicar. Tá entendendo? Em nome do Senhor Jesus. Assim Deus está mandando eu declarar para alguém. Tá? A manifestação de Deus, tá? Com essa multiplicação, será algo em que vai acontecer na sua vida, tá? Algo que vai acontecer na sua vida. Deus manda eu falar aqui, Ele está abençoando as mãos de vocês, tá? As mãos de vocês, tá bom? Deus está abençoando as mãos de vocês. Aonde vocês tocarem com as suas mãos, abençoado Ele será. Aonde vocês tocarem com as suas mãos, abençoado e multiplicado, aquele algo ali será. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Porque você tem procurado, tá? Em primeiro lugar, buscar ao reino de Deus e a sua justiça. Porque você tem procurado. Olha, a Daiane está dando presente para vocês, pessoal. Daiane deu uma assinatura do canal. Essa menina. Gente, a Daiane é uma querida, sabia? Todos vocês são. Mas eu a conheci, né? Por chamada de vídeo. Vocês não imaginam a história que ela tem, gente. Tá? Vocês não imaginam a história que ela tem. Essa é uma guerreira mesmo, tá? Gente, eu sou a chorona assim mesmo, tá? Ela é guerreira, eu vou te contar, é muita coisa, essa garota já passou, nova. Mas tem um livro, né, para poder contar da vida dela, tá? E graças a Deus, né, eu acredito que as lives aqui têm levantado o ânimo dessa menina, né? Porque a vida nunca foi muito fácil para ela, tá, gente? Sem pai, sem mãe, né? Né, Daiane? Ela não tem pai, perdeu o pai, perdeu a mãe, entendeu? Eu acho também que chegou a perder o irmão, eu acho também. Ela tá falando verdade, entendeu? Fora outras coisas, né? Que a vida apresentou para ela, né? E só Jesus, hein, gente? Só Jesus. Amém? Graças a Deus que só Jesus, né? E graças a Deus que é só Jesus. Amém, gente. Glórias a Deus, aleluia. Deus está falando para alguém aqui. Vou fazer a minha luz refletir no seu rosto, tá? Eu vou fazer a minha luz, tá? Resplandecer na tua face. Glórias a Deus, aleluia. Fica tranquila, dorme em paz, porque pela manhã, tá? Logo amanhã pela manhã, tá? Vai ter novidade para Deus te entregar. Logo amanhã pela manhã vai ter novidade para Deus te entregar. Essa semana vai ser uma semana dos sonhos. Essa semana, glórias a Deus, aleluia. Essa semana que vai entrar, gente, será a semana de sonhos aqui. Sonhos aqui. Escreva aí, essa semana será de sonhos. Essa semana está sendo uma semana que Deus manda eu falar para alguém o seguinte, tá? Presta atenção. Farei a chuva cair na época certa.
Farei a chuva cair na época certa. Tá entendendo? E bênçãos de tudo que for lado vai te achar. Bênçãos, né? Bênçãos de tudo que for lado, elas vão te encontrar. Vocês estão entendendo o que Deus está falando para alguém aqui hoje? Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Se prepare, pessoal, porque está a caminho, tá? Está a caminho. Esse mês, eu já falei para vocês, esse mês é um mês muito curto. E é justamente nesse mês curto, o mês termina em 28 dias, que coisas vão se acelerar para acontecer em sua vida. Coisas vão se acelerar para acontecer no teu cenário. Coisas vão acontecer coisas irão ser liberadas para acontecer na sua história. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus e glórias a Deus. Amém. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Deus é aquele, tá? Deus é aquele que trabalha, tá? Trabalha para nos honrar. Tem alguém que está aqui, tá? Tem 17 pessoas aqui nesta live. Que a sua carteira será assinada por esses dias. A sua carteira será assinada por esses dias. Tem 17 pessoas aqui nesta live de hoje. Tem 17 pessoas aqui nesta live de hoje. Que a sua carteira será assinada, contemplada, tá? Pelo poder de Deus, pela unção de Deus. E isso acontecerá por esses dias. Amém, pessoal? Glórias a Deus, aleluia. Assim como Deus foi na vida de Jó, assim Deus será na vida de muitos aqui. Jó, ele aprendeu perdendo, né? Muitas das vezes é isso que está acontecendo com alguém que está aqui nesta live. Você, né, tem aprendido muito depois que você perdeu algo. Você tem aprendido muito depois que você perdeu algo, tá entendendo? E foi o que aconteceu com o Jó, né? Não que ele não soubesse nenhum tipo, não que ele não tivesse nenhum tipo de lição na vida, mas essa lição, esse algo que Deus permitiu acontecer na vida dele, foi um divisor de águas para ele de verdade, né? Para ele de verdade ali observar que do mesmo jeito que a pessoa perde, ela pode voltar a ganhar. Do mesmo jeito que a pessoa cai, ela consegue se levantar. Do mesmo jeito que as coisas param, elas podem voltar a se movimentar. Deus está falando com alguém aqui hoje, nessa live de hoje, em nome do Senhor Jesus. Eu continuo sendo Deus, eu continuo fazendo, tá entendendo? Eu continuo sendo um Deus que honra, que abençoa, eu continuo sendo um Deus, tá? E continuo abençoando, foi assim que aconteceu com a história de Jó, tá entendendo? Tudo dele foi arrancado, tudo dele foi destruído, foi tirado. Mas no tempo certo, Deus multiplicou, entregou de maneira dobrada e restituída tudo que um dia aquele homem havia perdido na vida. Deus está falando do poder da restituição em dobro. Deus está falando do poder da restituição em dobro. Deus está falando com alguém, não precisa se preocupar, porque o céu sabe muito bem aquilo que ele tem que te devolver. Não precisa se preocupar, porque o céu sabe muito bem aquilo que ele tem que te entregar. Um futuro grandioso tem sido preparado para pessoas aqui. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Você não tem nem o que reclamar, porque tem aparecido sustento cada dia, todo dia para você. Deus está falando, você não precisa nem reclamar, porque o sustento tem estado sobre a sua mesa dia após dia. E Deus manda dizer para você, tá? Ele tem preparado algo ainda maior. Ele tem preparado algo ainda superior para te abençoar, para te entregar, para te honrar, porque você tem estado em sintonia com a verdade. Você tem estado em sintonia. Ei, presta atenção. Jó estava sintonizado com a verdade. Jó estava sintonizado com Deus. Jó estava ligado com as coisas do alto. Eu estou falando com pessoas que a sua sintonia tem sido uma sintonia que tem levado uma frequência, que tem chegado até o céu. Uma frequência que está fazendo você atrair coisas. Presta atenção, que a ti te pertencem. Tem coisas, pessoal, ouçam, que pertencem a você, mas ficam como se fossem retidas.
Tem coisas que pertencem a você, mas ficam como se fossem paradas. Tem coisas que pertencem a vocês, mas ficam como se elas não quisessem acontecer. Mas Deus vai trazer a obrigatoriedade do universo de te entregar aquilo que é seu. Glórias a Deus, aleluia. Eu passo ou não? Pode hoje ou não? Não dá problema? Glórias a Deus, aleluia. Tem certeza? Glórias a Deus, aleluia. Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é maravilhoso. Escreva aí nos comentários, estou atraindo o que é meu, estou atraindo o que me pertence. Gente, eu peço você que está assistindo o canal, está assistindo essa live, e sente que Deus está falando contigo. Deixa a sua curtida, deixa o seu like. Quando você deixa a sua curtida, gente, quando você deixa o teu like, pessoal, você está mostrando ali, tá? Para o reino de Deus, que mais pessoas precisam receber esse tipo de conteúdo. E acredito que se você está aqui, você está crendo naquilo que você está recebendo. Quantas são as pessoas? Gente, tem quase 200 pessoas na live. Só tem 70 pessoas que deixaram a contribuição do like. Isso não pode acontecer, tá? Isso daí, para Deus, é como se fosse um egoísmo. Não faça isso não, gente. Não seja gente assim não, por favor. Entendeu? Em nome do Senhor Jesus, tá? O que Deus ele tem para manifestar na vida de muitos. O que Deus ele tem para poder manifestar na vida de centenas, de milhares de pessoas. E talvez você seja esse portal, esse vínculo, esse caminho, esse farol, tá entendendo? Para fazer com que alguém aqui consiga acessar essa palavra profética e tomar posse, tá entendendo? Em nome do Senhor Jesus, daquilo que tem por direito. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Deus manda dizer para alguém aqui hoje. Deus manda falar para alguém aqui hoje, tá? Estou fortalecendo eu a tua fé. Estou eu fortalecendo a sua vida. Glórias a Deus. Aleluia. A palavra vai nos dizer, pessoal, a palavra vai nos afirmar que Jó, né, no pior momento da vida dele, né, aonde ele mais precisava de apoio, ele não teve apoio de ninguém. A mulher dele chamou ele de maluco, os amigos disseram que ele estava pecando. Sabe, pessoal, aquele homem tinha perdido não só bens materiais, mas ele perdeu coisas que a vida talvez nunca mais poderia voltar a entregar a ele. Ele perdeu todos os filhos que ele tinha num só dia. Foi uma tragédia que eu não gosto nem de pensar, estou sendo sincero. Eu estou falando com pessoas aqui, sabe, pessoal, que no pior momento da sua vida, pessoas não tiveram coração para poder falar com você. Parece que no pior momento da tua vida, as pessoas mais te criticaram. No pior momento da tua vida, você está entendendo? As pessoas mais zombaram, mais dificultaram, sabe? Aquele dia difícil que você teve, aquele dia difícil que você enfrentou, aquele dia difícil. Eu estou falando daquele dia difícil. Você está entendendo? Porque a palavra fala que os amigos de Jó, aqueles que iam todo dia na casa dele, sabe, Jó era um homem temente a Deus, mas era um homem feliz. Deixa eu falar uma coisa aqui. Olha só, pessoal. Não é porque você é de Deus que você tem que ser uma pessoa mal-humorada, não. Tem pessoas que confundem as coisas, né? Acha que porque é de Deus tem que ficar com a cara amarrada, tem que mostrar espiritualidade com a cara amarrada. Não. Entendeu? Demonstre alegria. Entendeu? Essa é a maior demonstração que Deus está reinando dentro de vocês. E a palavra fala que Jó, ele era um homem alegre, né? Constantemente havia festa na casa dos filhos, constantemente havia reunião de amigos em sua casa. Ele era uma pessoa, né, que mesmo ele sendo uma pessoa temente a Deus, ele se rodeava de pessoas, né? Se rodeava ali de pessoas, né, para buscar aquele dia, aquele momento agradável. Só que no dia que a coisa apertou para o lado dele, essas pessoas que rodeavam ele, presta atenção, essas pessoas mostraram para ele, né, que elas não eram dignas mais de entrarem dentro da casa dele, nem tampouco da sua atenção. Tá entendendo? Da sua atenção. Ele passou por um momento muito, muito difícil, muito complicado, terrível, um momento que parecia que não ia ter fim, né, pessoal?
Um momento que parecia que nunca ia terminar. Eu estou falando com alguém aqui, tá? Que o que você enfrentou, talvez você ainda enfrenta. É um momento em que você pensa, você fala, será que essa fase vai passar? Será que esse momento vai terminar? Será que Deus vai encerrar essa fase ruim da minha vida? Olha, pessoal, parecia que aquilo ali não ia acabar, sabe? Várias e várias vezes ele perguntava para Deus, o que está acontecendo, Senhor? E o pior ainda era a própria esposa dele, que de vez de apoiar ele com a fé que ele tinha em Deus, ela dizia para ele amaldiçoar Deus, né? Ela dizia, você está perdendo tempo acreditando aí, né? Você está... Raquel Eunice colocou assim, fase muito demorada. Sim. Olha, pessoal, eu vou falar uma coisa. Quer ver uma fase muito demorada assim na vida de alguém? É quando essa fase é na área da saúde. Tem pessoas que reclamam de muita coisa, tá? Muita coisa aí, mas você não imagina o que é uma pessoa estar com uma enfermidade e não conseguir mudar aquele decreto. Tem pessoas que qualquer coisa elas reclamam, você tá entendendo? Mas eu te pergunto, eu falo uma coisa para você. Você imagina um decreto contra a tua saúde, tá amarrado, em nome de Jesus. Você imagina um decreto contra a tua saúde, tá? Quando eu falo decreto, tem médicos, pessoal, que falam, né? Eles entregam um diagnóstico, né, para as pessoas e ali eles dizem quanto tempo de vida uma pessoa ela pode ter ainda. Entendeu? Você imagina uma pessoa vivendo dessa forma, uma pessoa vivendo desse jeito. Você está entendendo, pessoal? E assim foi por longos e longos dias, entendeu? A vida, né, de Jó, né? A vida de Jó, com aquele decreto irrevogável, com aquele decreto, né, que só Deus, tá entendendo? Poderia fazer. E o mais complicado disso tudo é que ele era um servo do Senhor. Ele era um servo do Senhor. Eu estou falando com servas de Deus nessa live. Eu estou falando com servos do Senhor nessa live. E você em oração, você lembra a Deus. Você fala, Senhor, eu sou a tua serva. Senhor, eu sou o teu servo. E por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que assistir isso? Por que eu tenho que viver isso? E Deus manda dizer para você, tá? Em nome do Senhor Jesus. Se mantenha, tá? Se mantenha firme, tá? Diante da promessa de Deus, tá? Porque as bênçãos vão passar a te procurar. Se mantenha firme, tá entendendo? Nas minhas promessas. Glórias a Deus, aleluia. Porque as bênçãos que o céu tem para te entregar, elas começarão a te procurar. E você tem que estar atento para encontrá-las, para achá-las. A cura de Jó já existia, tá? Mas ele ainda não havia tomado posse. Eu quero falar para alguém aqui nessa live de hoje, aleluia, glórias a Deus, que aquilo que você precisa já existe, mesmo que você não esteja vendo, contemplando, visualizando. Aquilo que você precisa já existe, Deus já liberou. Deus já liberou tudo que nós precisamos, pessoal, mesmo que ainda não tenha chegado ao nosso alcance, né? Porque aquela enfermidade, né, de Jó estava ali, era algo terrível. Aquele homem coçava o corpo dele com um caco de telha. Deus que me perdoe, Deus me livre. Era uma coceira horrorosa, era uma úlcera que tinha tomado o corpo daquele homem, entendeu? Algo que ele não conseguia mais controlar. Mas Deus ali estava controlando todas as coisas. Tem coisas, pessoal, que saem totalmente do nosso controle, não é mesmo? E a gente fala, Senhor, eu perdi já a rédea dessa situação, né? Eu perdi já a rédea, o controle dessa situação, mas não de Deus, tá? Deus está falando para alguém, nunca saiu do meu controle. Nunca saiu do meu controle. Já tinha saído do controle de Jó. Tinha saído do controle de Jó. Tá entendendo? Deus está falando com pessoas nessa live de hoje em nome do Senhor Jesus, tá? Que sejamos gratos pelas pequenas coisas, que sejamos gratos pelas grandes coisas, que sejamos gratos a Deus pela bênção de acordar e pela nossa saúde que Ele tem nos entregue, tá, pessoal? Vamos ser mais gratos pelo dom da vida, vamos ser mais gratos, tá me entendendo? Em nome do Senhor Jesus, sabe? Jó, com tudo que ele passava, ele ainda era grato a Deus. A mulher dele dizia, tu és um maluco, um doido. Tu amaldiçoa logo esse Deus, porque esse Deus seu não serve para nada. Esse seu Deus aí não serve. Foi ele que te amaldiçoou, não consegue te tirar a maldição.
amaldiçoa esse Deus e pede para morrer. A própria mulher de Jó dizia para Jó pedir pela morte. A própria mulher de Jó mandava, orientava Jó a pedir pela morte. Olha, pessoal, vou te contar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vai existir momentos que você vai buscar apoio de alguém e você não vai ter. Vai existir momentos que você vai precisar de apoio de alguém e alguém não estará lá para te apoiar. Pelo contrário, as palavras que vão sair da boca daquela pessoa serão palavras que vão te machucar. Pelo contrário, as palavras que saírem da boca daquela pessoa serão palavras que vão te destruir. Você está entendendo? Por isso que eu sempre falo nas lives, pessoal, sabe, da importância de a gente sempre estar crendo em Deus. E muito nele. Tá entendendo? E muito nele. No momento que aquele homem, aquele marido, ele precisou, né, ouvir algo da boca da mulher dele, algo que trouxesse um consolo para o coração dele, ele ouviu a pior palavra que poderia sair da boca daquela mulher. Aquela mulher disse, né, se mata logo, se mata logo, cara. Se destrói logo, tá entendendo? Porque não tem mais jeito para você. Tá entendendo? Olha, quantas são as vezes, pessoal, que nós procuramos desabafar com pessoas e parece que depois daquele desabafo a gente sai pior do que a gente estava. Quantas são as vezes que nós tiramos, presta atenção, para conversar com alguém, para desabafar, e a gente acredita, né, que através daquele momento vai ser um momento em que a gente vai aliviar o nosso espírito e a nossa alma. Tá entendendo? Você tá entendendo? E aí a pessoa sai mal, sai pior do que estava. Você está me entendendo? Todas as vezes que ele conversava com aquela mulher maluca dele lá. Quem, Jó? Mulher maluca. Olha, pessoal, Deus deu uma sabedoria para a mulher que não deu para o homem. Deus deu. Você que é mulher que está me assistindo aí, ouça isso que Deus está mandando falar para você. Utilize a sabedoria que Deus só entregou para a mulher. Tá? Deus entregou sabedoria para o homem, entregou também, mas a sabedoria da mulher é diferente da sabedoria do homem. Você pode ver que isso é verdade, porque a mulher, ela enxerga o que o homem não vê. A mulher, ela pressente coisas que o homem não pressente. A mulher, ela é diferente. Por quê? Porque ela foi criada assim por Deus. Tá entendendo? Mas do mesmo jeito que uma mulher pode ser uma bênção na vida de um homem, pode ser também uma perdição, uma maldição. E aquela mulher, ela foi uma maldição por um período na vida de Jó. Você está entendendo? Aquela mulher, ela foi uma maldição ali, entendeu? Na vida de Jó. Deus me livre de falar isso, mas essa que é a verdade. No pior momento, né? No pior momento da vida dele, que ele precisava de um apoio, principalmente da mulher ali, que morava, que dormia, que comia com ele. A mulher manda para o homem se matar. O que você acha disso? Tá me entendendo? Olha, Deus está falando aqui, tá? Deus está falando aqui. Eu vou conectar você, tá, com pessoas certas. Eu vou conectar você a pessoas certas. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. A palavra fala que aquele homem, ele era riquíssimo. Aquele homem, ele tinha tudo. Tudo que ele pensava, Deus fazia aquilo ali acontecer. Tudo que ele pensava, Deus entregava. Você está me entendendo, pessoal? E aí o inimigo disse, né? Ele é assim, né? Porque tudo que ele quer, o Senhor entrega para ele, né? Faça um teste com ele. Testa ele. Tira tudo que ele tem para ver se ele vai continuar na tua presença. Eu vou falar uma coisa para vocês, pessoal. Como Deus continua fazendo esse teste que fez na vida de Jó, na vida de muitos. Você para você pensar que não foi só com Jó, mas talvez esteja acontecendo com muitos aqui. Deus testou Jó tirando tudo que ele tinha, e tudo que ele tinha era Deus que havia entregue. Muitas das vezes, quantas são as pessoas que saem da presença de Deus? Olha, pessoal, quantas são as pessoas que vão para o outro lado, buscam facilidade no meio das trevas. Olha, eu vou falar uma coisa, quantas são as pessoas que não entendem, pessoal, que o mesmo Deus que dá é aquele que pode tirar. O mesmo Deus que tira também pode devolver. Quantas são as pessoas, pessoal, que elas não entendem que tudo é regido por regras espirituais. A nossa vida, olha, pessoal, nós somos um imã, que podemos atrair coisas boas e coisas ruins. Nós somos um imã, tá entendendo? Tá entendendo? Um imã que foi criado por Deus. A gente precisa ser mais inteligente espiritualmente falando. Deus está falando. Quantas pessoas fazem besteira
Porque eu dei algo para elas e eu também tirei por um tempo. Quantas pessoas caem no erro, pessoal, de voltar lá para trás, lá para o final da fila de novo. Tá entendendo? De voltar lá para o final da fila de novo. Por quê? Porque fica desesperada querendo fazer algo, tá entendendo? Fazer algo, querendo mudar algo que só Deus se pode mudar. Deus está falando para alguém: não vou deixar você do jeito que você está, não. Não vou deixar você falida, não. Não vou deixar você falido, não. Tá entendendo? Falência não é o que Deus ele tem para você. Os planos de Deus são planos de fazer pessoas bem-sucedidas aqui. A palavra de Deus fala isso, tá? A palavra de Deus fala: consagra tudo a Deus, consagra tudo o que você faz, tá? Que os seus planos serão bem-sucedidos. Deus tem planos de prosperar pessoas aqui. E o plano que Deus tinha para Jó era de prosperar novamente ele. Deus está falando com pessoas nessa live de hoje, tá? Que ele sabe muito bem que você precisa prosperar. Ele sabe muito bem que você é o homem da casa. Tem mulheres que estão aqui, você não tem marido, você não tem pai, você não tem ninguém por você, você é o chefe da tua casa, tá entendendo? E Deus manda dizer: eu sei muito bem da tua vida, eu sei muito bem da tua urgência, eu sei muito bem da sua situação, tá entendendo? Em nome do Senhor Jesus. E acontecerá as coisas segundo a vontade de Deus, segundo a vontade de Deus, né? Foi segundo a vontade de Deus que houve uma reviravolta tremenda na vida de Jó. Foi segundo a vontade de Deus que houve, pessoal, presta atenção, uma mudança no patamar de Jó. Aquele homem foi restituído de maneira poderosa, intensa, extraordinária, magnífica. Eu quero falar para você, pessoal, que quando Deus ele devolve algo para a gente, não devolve do mesmo jeito que ele permitiu sair. Quando Deus ele devolve algo para a gente, esse algo volta ainda mais valorizado, ainda mais multiplicado, ainda mais abençoado, tá? Talvez você pense: mas quando voltar, vai voltar como era antes. Não voltará como era antes. A palavra fala que quando voltou tudo para Jó, voltou tudo restituído, abençoado, consagrado, multiplicado de maneira extraordinária. Até a quantidade de filhos aumentou. Presta atenção em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Tudo vai aumentar para a glória do nome de Deus. Deus está falando com pessoas aqui: eu vou aumentar tudo. Eu vou aumentar tudo. Tá entendendo? Eu vou aumentar tudo. Tem alguém aqui que está preocupado. Tem alguém aqui que está preocupado. E Deus manda dizer: não precisa se preocupar com o seu dia de amanhã, porque o seu dia de amanhã pertence a mim. O seu dia de amanhã pertence ao Senhor. Glórias a Deus, aleluia, amém? É para você ter paz, sabe, gente? É para você ter paz. O que aconteceu ali com Jó? Jó era um tremendo homem de Deus. Jó estava constantemente em oração. Tem coisas, pessoal, que acontecem na nossa vida para nos aproximar mais para a presença de Deus, gente. Tem coisas que acontecem na vida da gente que Deus está sinalizando: me busca mais, me procura mais, entendeu? Me glorifique mais. Talvez você que está agora aqui me assistindo e as coisas que têm acontecido na sua vida, tá? É sinais que o mundo espiritual está te entregando para você se aproximar mais do reino de Deus, para você se consertar. Você está me entendendo, gente? Tá? O mundo espiritual, gente, ele é cheio de sinais. O mundo espiritual, ele é cheio, o tempo todo esses sinais aparecem. Tá entendendo, pessoal? O mundo, o tempo todo, esses sinais, eles aparecem. E existem sinais em forma, inclusive, dessa live, tá? Que Deus está falando com pessoas aqui. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Vai dar certo e vai dar tempo. Deus está falando para pessoas aqui: vai dar certo e vai dar tempo. Fica tranquila. Vai dar certo e vai dar tempo. Escrevam aí: vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo e vai dar tempo. Escrevam aí. Vai dar tempo, escreve aí. Vai sim, tá? Deu tempo e deu certo. Deu tempo. Deu tempo, pessoal, e deu certo. Deu tempo e deu certo. Deus está falando com pessoas aqui em nome do Senhor Jesus. Calma, tá? Calma, porque vai dar certo. Calma.
ok? Calma, porque vai dar tempo. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é maravilhoso, perfeito. Glórias a Deus, né? E paciência foi o que ele teve. Paciência de Jó. Tem alguém aqui que você tem tido esta paciência? A paciência literalmente de Jó. Até hoje, né? Existe essa palavra, né? Onde as pessoas falam, nossa, a paciência de Jó. Aquele homem teve, hein, pessoal? Aquele homem teve, hein? Teve o quê? Paciência. Paciência de esperar um tempo que parecia que não ia terminar. Paciência de esperar. Tá entendendo? Um tempo que parecia que não iria se encerrar. Deus está falando com pessoas aqui, né? Tem gente falando aqui, já estou esperando há 7 anos. Tem gente aqui falando aqui, olha, há quanto tempo você tem tido essa paciência? Escreve aí para mim ver. Há quanto tempo você tem tido essa paciência? Uma aqui colocou que é 7 anos. A Ana Gasques colocou 7 anos, né? Por que seu nome mudou para Joliane? Não entendi. Meu nome mudou Juliane para Joliane. Entendi agora. Joliane. Meu Deus do céu. Só você. Gente, vocês viram ali o que a Juliane botou? Meu nome mudou de Juliane para Joliane. Só você mesmo. Jesus. O Marcos falou 4 anos. A Raquel botou desde 2017. Né? Olha quantas pessoas estão aguardando. Olha quantas pessoas estão aguardando e olha o tempo que elas estão esperando algo de Deus. Tá entendendo, gente? Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Deus te abençoe, Rafael. Deus te abençoe. Amém? Com toda a sorte de bênção, rapaz. Obrigado aí pela oferta, né? O Giovanni botou desde 2018, né? Maria Edina botou 27 anos. 27 anos. Meu Deus, hein? Fátima Machon, eu tenho a paciência de Jó. Há 10 anos a Sueli da Silva. Pois bem, pessoal, né? E como que Deus, nessa mensagem de Jó, ele destaca, né, a importância da gente ter paciência, né? Porque da paciência vem a perseverança. Tá entendendo? Né? Da paciência, pessoal, vem a perseverança. Você tá entendendo? Né? E Deus está falando com pessoas aqui em nome do Senhor Jesus, tá? Que vai dar tempo e vai dar certo, tá? Vai dar tempo e vai dar certo. Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. O que aconteceu no final da história de Jó? Ele foi honrado, ele foi abençoado. A vida dele multiplicou, a vida dele deu um salto. Os amigos ficaram sem entender nada porque ele estava desenganado, né? Ellison botou 22 anos, né? Mas Deus mostrou que ele era um Deus vivo na vida de Jó. Amém? Deus está desbloqueando, tá? A prosperidade para muitos aqui nessa live de hoje. Creia. Amém? Deus está desbloqueando. Deus me fala nessa live de hoje de um desbloqueio que está acontecendo na vida de vocês, tá? Recebam aí em nome do Senhor Jesus, tá? Porque o que está por vir será multiplicado, o que está por vir será abençoado em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Pessoal, água, fotografia, peças de roupa, coloquem aí. Vamos entrar em concordância com Deus em oração. Vamos fazer, né? Conforme Jó, ele fez, né? Ele sempre orava a Deus, né? Ele sempre falava com Deus e Deus também sempre conversava com ele. E Deus também sempre conversava com ele, tá entendendo? Assim, Deus vai fazer conosco agora, tá? Através dessa oração que a gente vai levantar. Nós vamos falar com ele e ele vai falar conosco.
Amém? Se existe fotografia, coloque próximo. Se existe aliança, coloque também. Em nome do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe, Deus abençoe. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Coloque tudo próximo daí, para a gente entrar em uma intercessão poderosa. Amém? Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Pai querido e Pai amado, nesse momento de oração, eu apresento a minha vida e a vida de todos da live. Que o Senhor venha, meu Pai, visitar, meu Pai, essa pessoa que até agora está me acompanhando. Essa pessoa, meu Deus, que tem ouvido a Tua mensagem. Essa pessoa que tem crido, meu Pai, que o sobrenatural a qualquer momento pode acontecer. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu clamo, eu rogo, eu peço. Que o Senhor venha honrar a fé do Teu povo. Que o Senhor venha, meu Pai, converter a dor, meu Pai, em extrema alegria. Tem pessoas que estão aqui, que a live que ela assiste é um refrigério para a alma dela, sabe, Deus? Ela busca refúgio nas palavras que ela ouve aqui. Ela busca, meu Pai, refúgio, meu Pai, através, ela sabe, Deus, porque muitas das vezes, né, essas pessoas, elas não têm mais com quem falar, porque quando elas falam alguma coisa com alguém, é só desgraça, é só perturbação, é só, sabe, é tanta coisa ruim, Senhor. O Senhor sabe disso, que tem por aí. E acaba que essa pessoa, ela se isola, ela se fecha, e ela não conversa com ninguém. Ela não se abre com ninguém. E esse tipo de live em que nós temos feito, tem sido lives que essas pessoas têm buscado recuperação novamente para a vida espiritual delas, né? A vida espiritual de muitos aqui tem sido reerguidas novamente, tem sido levantadas novamente. A autoestima de pessoas aqui, né? Tem sido a autoestima de pessoas aqui tem sido novamente levantadas também. Então, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, visite pessoas de longe, visite pessoas de perto, visite, meu Pai, essas pessoas agora, toque com o teu poder, toque com a tua graça, toque, Senhor, com a tua misericórdia, com a tua bênção, abrace essa pessoa, abrace Espírito Santo de Deus. Eu sei que o Senhor, dentro da sua onipotência, eu sei que o Senhor, dentro da sua onipresença, pode nesse momento abraçar a todos. Abrace esse coração que está dolorido. Meu Pai, esse coração que está aflito, que está preocupado. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Acalma essa mãe, Senhor. Acalma o coraçãozinho dessa mãe que fica preocupada com esse filho, Deus. Meu Deus, essa mãe que todos os dias ora pelo horário da manhã. E quando chega o horário da noite, também lembra, Senhor, de orar e apresentar os seus filhos. Eu vejo uma senhora aqui na live, que você ora tanto pelos seus filhos. Você ora tanto pedindo a Deus, para Deus guardar. Visita essa família, Jesus. Visita, Senhor. Visita essa casa. Visita a casa, meu Deus, dessa pessoa. Porque existem pessoas que estão aqui nesta live e você está em um lugar que você não queria estar. Você não queria estar. E não é vaidade você estar em um lugar que você não queria estar. Simplesmente você não consegue sair daí. Simplesmente você não consegue sair daí. Presta atenção em nome do Senhor Jesus. Presta atenção em nome do Senhor Jesus, pessoal. Deus é aquele, tá? Deus é aquele que faz até enquanto nós dormimos. E a gente daqui a pouco vai dormir, não é mesmo? E vai existir um Deus que estará zelando e trabalhando para preparar dias melhores para a gente. Dias melhores para a gente. Pai, em nome do Senhor Jesus, que dias melhores venham ser preparados e reservados para o teu povo. Nós te amamos, tá, Deus? Nós te amamos demais. Nós te queremos mais do que tudo na nossa vida. Nós precisamos do Senhor mais do que qualquer joia, do que ouro, do que qualquer, Pai, bem material.
Nós precisamos, meu Pai, muito, 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 muito da tua presença. Receba a nossa sinceridade, Deus. Receba a nossa vida nessa noite de hoje. Receba, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, as palavras que nós estamos colocando diante de Ti. Nós te amamos, Deus. E que o Senhor venha, meu Pai, perceber essa sinceridade dentro de nós. Eu quero que você, aonde você está, você diga assim: Jesus, como eu te amo. Como que eu preciso de Ti. Busque, mesmo que seja curtinho, esse momento. Mas busque a Ele. Porque a palavra de Deus fala, né? Para a gente buscar enquanto a gente pode. Buscai a Ele enquanto nós podemos achá-lo. Buscai, meu Pai, a Ele enquanto nós podemos achá-lo. Nós não queremos estar aqui só pelas bênçãos que o Senhor tem para nos entregar. Nós precisamos de bênção, sim. Mas precisamos primeiro ir muito mais do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para vocês, pessoal. Em nome do Senhor Jesus, tá? Quando você busca primeiro a Deus e a sua justiça, todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas as demais coisas Deus Ele acrescenta. Então busque a Ele agora nesse momento e diga para Ele por que você tanto ama Ele. Você fala do seu jeitinho, fala da sua forma, amém? Fala do seu jeitinho, Ele vai te entender. Cada um tem o seu jeito de falar, cada um tem o seu jeito de orar. Pai querido e Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós te amamos, nós te adoramos. Nós necessitamos da tua presença, meu Pai. Que essa luz divina, essa luz brilhante, venha entrar dentro dessa casa, venha estar morando dentro dessa casa e venha reinar dentro de cada ser. Em nome do Senhor Jesus, traga paz, traga tranquilidade e um descanso abençoador e um descanso reparador. Aonde houver água, fotografia, peça de roupa, que seja tudo consagrado e abençoado, para que se cumpra o real propósito nessa terra. Obrigado, Senhor Jesus, que o Senhor nos dá a missão, que o Senhor nos deu e nos dá coragem para a gente enfrentar essa missão com honra e mérito. Obrigado, Jesus. Obrigado por o Senhor ter nos escolhido para fazer o que a gente faz. Obrigado por o Senhor nos apoiar, meu Pai, naquilo que o Senhor sabe que a gente pode e continua. O Senhor sabe que a gente pode continuar fazendo. Dê habilidade ao teu povo. Dê sabedoria para essa gente. Dê criatividade, meu Pai, para essas pessoas. Para elas poderem fazerem coisas, meu Pai, que outras pessoas não farão. Para elas poderem, meu Pai, serem pessoas diferentes, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, serem pessoas de destaque, para que teu nome venha a ser glorificado. Ó Deus, é isso que o Senhor quer fazer na vida do teu servo. O Senhor quer exaltar o teu servo. Porque o Senhor exaltando o teu servo, o seu nome é glorificado. Porque o Senhor exaltando o teu servo, Senhor, o seu nome é exaltado. Então, Senhor Jesus, exalta esse homem, exalta essa mulher, exalta essa família, Senhor Jesus, para que o seu nome venha a ser testemunhado como Deus vivo, para que teu nome venha a ser testemunhado como Deus poderoso, maravilhoso, Criador de todas as coisas. Obrigado por esse momento. Obrigado pela oportunidade de trazer sua mensagem. Obrigado pelas pessoas que o Senhor tem colocado na minha vida. Obrigado, meu Pai, pelos milagres inesperados que o Senhor tem permitido acontecer. Obrigado, Jesus, pela provisão que o Senhor tem permitido eu ter. Obrigado, meu Pai, pelos amigos da live. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor Jesus, pelas conexões que o Senhor tem criado para me abençoar. Obrigado, Espírito de Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu simplesmente ficaria por horas falando só obrigado. E ainda não seria o suficiente para eu mostrar para o Senhor o quanto sou grata por Ti. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado pela saúde do meu filho. Obrigado, meu Pai, pela minha casa, pela minha família. Obrigado, meu Pai, pelo meu ministério. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pelo Senhor ser um Deus fiel. Obrigado, Senhor. Agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. E agradeça também pelas coisas que Ele ainda não fez, porque isso vai justificar a fé que você diz que você tem. Obrigado, Espírito Santo, por tudo. Receba a nossa oração com sinceridade. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Que assim seja, assim será, que assim seja, assim será, que assim seja, assim será.
cada lágrima derramada, os anjos do Senhor vêm acolher e colocar dentro de um odre de bênção para nos honrar. Amém? Deus abençoe, pessoal, o descanso de vocês, tá? Bom descanso, descanso abençoado, fiquem todos na paz. Vou falar uma coisa, a melhor coisa que tem é você chorar em oração, você sair com o teu espírito tão leve. Sabe, gente, a gente às vezes chora, né, por causa de um problema. Tem pessoas que choram e choram com força por causa de um problema, mas não conseguem derramar uma lágrima dizendo para Jesus o quanto ama ele. Sabe, pessoal, a gente precisa mudar isso, tá? Precisa mudar isso, tá entendendo? Derrame suas lágrimas, né? Alguém, é meio contraditório dizer que a gente vai chorar porque tá falando o nome de Jesus, mas não é. Quando você mergulha nessa atmosfera espiritual, você entende, né? Porque só para mim encerrar aqui, você entender o motivo da nossa lágrima com alegria. Você, ele é algo muito poderoso para a gente chamar ele e ele nos receber. Será que você não entende? A presença dele é muito divina. A presença dele é muito sagrada para a gente invocar e ele se inclinar. Então, sabe, isso não tem nada que se compara. É incomparável, pessoal. Olha, eu vou falar, você tem que estar muito mergulhado mesmo nas coisas de Deus para você entender que essa graça, tá, de chamar a presença dele e receber a presença dele, tá, é uma graça que sem comparação, entendeu, pessoal? E a presença de Deus, ela nos constrange, né? A presença de Deus, ela nos constrange, tá entendendo, pessoal? Então, seja uma pessoa assim, uma pessoa sensível, tá? Quando falar com o Senhor Espírito Santo, tá bom? Seja assim. Ah, eu não sou. Mas com o tempo você vai se tornar, é só você querer, tá? Bom descanso. Fica com Jesus, tá? Dorme em paz, que amanhã vai ter notícia chegando para alguém. Você crê? Eu creio, em nome de Jesus. E amanhã a gente vai estar juntinho de novo aqui na live, tá, pessoal? Recebendo aquilo que o céu tem para nos entregar. Foi um prazer muito grande, tá, gente, ter estado com vocês. Tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até amanhã, no primeiro vídeo do horário da manhã, para abençoar a sua e a minha e as nossas vidas. E até amanhã também, tá? Na live do horário da tarde e também à noite. Beijinho, fiquem com Deus. Você é uma bênção. E ponto final. Deus abençoe. Até amanhã.